Olá, boa noite para você que acompanha a nossa programação. Hoje é terça-feira, dia 6 de junho. Tem muita informação aqui no TV Notícias que começa agora. Hoje é o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras. Várias atividades foram desenvolvidas na cidade, foco na prevenção e nos cuidados com os pacientes. A previsão do tempo para amanhã você também confere no TV Notícias de hoje, que tem muito mais para você. A gente começa o TV Notícias de hoje com uma boa notícia, principalmente para os alunos da universidade que estudam no campus do Glória. Hoje começou a funcionar o restaurante universitário provisório, mas com cardápio saboroso e nutritivo. A comida é a mesma servida nos outros restaurantes da universidade. São 50 lugares e com capacidade para fornecer 150 refeições por dia no horário do almoço, entre 11 da manhã e meio-dia e meia. Para ter acesso ao RU, é necessário apresentar a carteira de identidade acadêmica e carteira funcional, no caso dos servidores da instituição. Além dos estudantes com bolsa alimentação, o restaurante pode ser utilizado pelos demais alunos da graduação e pós-graduação, com custo de R$ 3. O cardápio do dia é disponibilizado na internet. Basta acessar www.proai.ufo.br/ru/cardápios. Hoje é comemorado o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras. Para celebrar a data, foi realizado um dia de palestras promovido pelo setor de queimados do Hospital de Clínicas da UFO, pela Diretoria de Enfermagem e também pelo Centro de Pesquisa e Educação Permanente em Enfermagem. A 7ª edição da campanha de prevenção de queimaduras foi realizada no campus Umuarama. Participaram do evento estudantes e professores de enfermagem de várias faculdades de Uberlândia, profissionais da área de saúde e pesquisadores. Na programação, palestras de diversos temas: prevenção de queimaduras, assistência de enfermagem ao paciente queimado, primeiro atendimento ao grande queimado e curativos em pacientes queimados. Felipe é estudante do curso de enfermagem da UFO e estagiário na unidade de queimados. Acredita que o evento é importante para ensinar que a prevenção é o melhor remédio. Melhor prevenir do que ele ser admitido lá conosco, né? Uma vez que o paciente que é admitido na unidade conosco, né, ele não fica menos de um mês, né? Ele vai ficar muito tempo. Então ele vai sair da sua vida social, entendeu? Além de trazer algum problema para ele, como depressão, de estar meio longe da família, né? Às vezes a família não pode visitar devido à demanda de tempo desse mundo globalizado, né? Hoje é comemorado o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras. Estima-se que no Brasil, por ano, aproximadamente 1 milhão de pessoas são vítimas de queimaduras. Desse total, 2/3 são de crianças. A população às vezes não faz ideia de quantas pessoas se queimam. A Organização Mundial de Saúde, ela estima que no Brasil se queimem 1 milhão de pessoas por ano, né? Nem todas as pessoas necessitam de internação, né? Mas é um número muito alto, esse número poderia ser evitado. Outra coisa também é que 320 mil crianças morrem por ano no mundo inteiro vítimas de queimadura. É um número muito alarmante. A médica administrativa e preceptora de residência em cirurgia plástica do Hospital de Clínicas da UFO, Adriana, explica que existem 3 graus de queimadura. O primeiro é superficial, o segundo grau é de espessura parcial e o terceiro grau conhecido pela queimadura profunda. Então existe a queimadura de primeiro grau, que é a queimadura superficial, aquela queimadura de sol, né? Fica vermelho um pouquinho e depois uns 6 dias terminou. Tem um inchaço, dolorosa. A queimadura de segundo grau, que é uma de espessura parcial, acomete a derme e a pele, toda ela, mas não em relação à destruição total dessa pele. E a profunda, que acomete até músculos, destrói toda a pele, acomete músculos, ossos e tecidos mais profundos. A enfermeira Miriam conta que são vários casos atendidos na unidade de queimados do HC-UFO, principalmente de crianças e adultos, resultado de acidentes domésticos e de trabalho. Então nós queremos pedir aos pais que mantenham as crianças longe da cozinha, pedir aos adultos que não comprem o álcool na forma líquida, né? O álcool foi proibido, né, por uma resolução da Anvisa, foi proibida a venda do álcool líquido, numa concentração maior do que 46%. Mas mesmo assim as pessoas vão aos postos de gasolina, compram um álcool lá, um álcool mais forte e continuam fazendo uso doméstico. Então a gente pede que as pessoas não comprem álcool
para evitar esse tipo de acidente. Em caso de queimadura, é importante ter alguns cuidados especiais e buscar ajuda médica. A principal coisa em casa é resfriar essa área. Deixa na água corrente, uns 10 minutos, é o mais importante terminar com aquele processo de queimadura. E depois, procurar deixar essa lesão limpa, né? Se tiver algum analgésico em casa, pode tomar. Se a pessoa tiver, vamos supor, um evento mais grave, pegando fogo, nunca se deve correr, porque você aumenta a combustão do oxigênio. Então, está queimando, está com a roupa queimando, deita e rola, né? Para poder apagar essa queimadura. E aí, deve sempre se procurar um serviço de atendimento médico, né? Procurar estabilizar e procurar uma ajuda e levar o serviço médico para uma melhor avaliação. Mesmo com todo o cenário de crise econômica, um setor que se destaca é a agricultura e tudo que está relacionado à terra. Nessa semana, um workshop vai acontecer em Uberlândia e vai falar sobre o mercado de trabalho, funções que podem ser exercidas pelos profissionais da área e até das matrizes curriculares dos cursos que hoje são oferecidos pelas faculdades e universidades. Mais sobre o assunto, eu falo com um professor do Instituto de Ciências Agrárias da UFO, Elias Nascentes Borges, que também é um dos coordenadores do evento e também conselheiro do CREA. Professor, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala de um workshop que vai reunir tanto produtores, pesquisadores, professores, alunos de diferentes áreas relacionadas à terra, é sempre uma forma de levar informação e conhecimento, não é mesmo? Obrigado pela presença. Eu que agradeço a presença. Eu acredito que sim, porque o mercado hoje ele é muito dinâmico e a formação tem que ser plena o máximo possível. Uhum. Quando o senhor fala de formação, um assunto importante, inclusive durante o workshop, é justamente a questão do currículo, né? A graduação, a formação desse profissional e como que as faculdades lidam com essa até flexibilização do currículo, né, de diferentes matérias. Como é que a gente pode falar um pouquinho sobre isso e a importância disso também? Pois é, Flávio. Hoje, com as diretrizes curriculares, com a extinção do currículo mínimo, cada faculdade ou cada instituto tem a sua liberdade de criar a sua própria matriz curricular. E isso, junto ao CREA, tem criado uma dificuldade enorme, porque as atribuições são dadas em função dos conteúdos curriculares cursados pelos estudantes. E nós temos aqui no estado de Minas Gerais, cada escola de agronomia formando profissionais com diferentes, na verdade, atribuições. Então, aqui dentro da UFO mesmo, nós temos um curso de agronomia em Monte Carmelo e outro de Uberlândia que possui matrizes curriculares diferentes. Teoricamente, os egressos desses cursos deveriam ter atribuições diferenciadas. Então, nós estamos promovendo aqui em Uberlândia, no dia 9, uma discussão bastante ampla para tentar chegar a um currículo que seja ótimo, que possa dar o máximo de atribuições para os profissionais da área de ciências agrárias. Então, é importante destacar também que o CREA marca presença firmemente, até para orientar também em relação a isso, né? Mesmo, até porque nenhum formado ou recém-formado quer ter problemas na hora de exercer a atividade profissional. Exatamente, Flávio. Isso é importante porque estamos também trazendo profissionais, especialistas do MEC para discutir esse assunto junto com o CREA, porque eu entendo que o CREA e MEC deverão trabalhar juntos para que o estudante realmente, quando é egresso das universidades, ele tenha a melhor formação possível e que o CREA possa dar todas as atribuições possíveis relacionadas às leis que regem as profissões aqui no Brasil. Professor, são muitas atividades programadas, muitas palestras, mesas redondas. O que a gente pode falar em relação aos assuntos principais? O senhor falou aí da flexibilização do currículo. Tem destaque também para alguma outra área que seja realmente importante? Nós temos e vamos colocar em discussão também dois assuntos de extrema importância que aproximam o estudante ainda do Conselho de Fiscalização das Profissões e de Proteção da Sociedade, que seria o CREA Júnior e as empresas Júnior. Então, eu acredito que uma discussão também nisso aí é extremamente benéfica, não só para o estudante enquanto estudantes, mas também para a sociedade, porque uma empresa júnior, por exemplo, ela aproxima o profissional que está se formando para o mercado de trabalho e para o profissional.
Então nós iremos também discutir tanto empresa júnior quanto CREA Júnior dentro desse evento. Professor, faça o convite para quem tem em casa, quem pode participar e o que ele deve fazer. É muito importante porque nós temos aqui no município, no Triângulo Mineiro, na região do Triângulo Mineiro, umas 12 ou 15 escolas de agronomia e de outras áreas afins. Então eu acredito e faço o convite que todos deverão participar para que estejam conosco discutindo assunto de tamanha importância. Agora, com relação às empresas júnior, seria interessante todas as modalidades da área tecnológica, ou seja, as engenharias de uma maneira geral, porque o assunto interessa a todos e não somente a agronomia. As pessoas podem buscar então no site www.iceag.ufo.br. Aparece aí no seu vídeo então, iceag.ufo.br. Professor, muito obrigado pela presença aqui hoje, viu? Muito obrigado Flávio, mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. O TV Notícias volta em um instante só. Até já. Nada de chuva nos últimos dias e muito calor. Hoje o dia amanheceu com sol e poucas nuvens. A previsão do tempo para esta quarta-feira você vê agora no mapa. Em Uberlândia, a quarta-feira é de sol forte e nada de chuva. Mínima de 17 e máxima de 29 graus. Em Tuiutaba, tempo nublado e variação da temperatura ao longo do dia. Mínima de 15 e máxima de 28 graus. Em Monte Carmelo, a previsão amanhã é de sol forte entre nuvens. Nada de chuva no fim do dia. Mínima de 14 e máxima de 29 graus. Em Patos de Minas, tempo nublado com variação da temperatura. Mínima de 13 e máxima de 30 graus. Nenhuma previsão de chuva também em Estrela do Sul. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 31 graus. Reduziu o número de casos de dengue registrados em Uberlândia nos 3 primeiros meses do ano, se a gente comparar com o primeiro trimestre do ano anterior. Para combater a proliferação do mosquito transmissor da doença, os agentes coletam pneus e descartam de forma correta, para também aí não prejudicar o meio ambiente. O período de chuva já passou, mas o trabalho de coleta de pneus continua durante todo o ano. Tudo para combater o surgimento de focos do mosquito Aedes aegypti. O pneu é considerado um dos principais criadouros. O material leva em média 600 anos para se decompor. O pneu é considerado para qualquer um que faz o controle do mosquito o principal criadouro. É um depósito perfeito, é borracha, tem alta durabilidade. A aderência dos ovos na parede do pneu também é perfeita, a temperatura da água, enfim, se você tentasse criar um depósito, você não atingiria a perfeição que é um pneu. O serviço de coleta de pneus acontece uma vez por semana. No total, são 5 caminhões que fazem diferentes rotas nas regiões da cidade. Até o momento, são aproximadamente 550 borracharias cadastradas. A gente trabalha com 5 rotas, 5 caminhões, e a gente passa toda semana nas borracharias que são cadastradas. Aproximadamente são 550, esse número pode variar, porque a gente cadastra e cadastra, dependendo do fluxo na cidade. Mas a gente trabalha com 5 rotas. Por mês são coletados nas borracharias, em média, 20 mil pneus. O recolhimento feito com a ajuda da população chega a aproximadamente 2 mil unidades. Os materiais são levados para o ecoponto do Distrito Industrial e depois são encaminhados para o descarte correto que não degrada o meio ambiente. O município tem a obrigação de recolher nas borracharias e colocar aqui no ecoponto municipal. A ANIP contrata empresas de transporte que retira o lixo daqui, o pneu, e leva para a destinação final, normalmente indústria de cimento, onde ele é queimado em alto forno. Esse alto forno tem um filtro de água que não polui. É a destinação mais adequada porque consegue consumir proporcional ao que o resíduo é gerado. Qualquer outro destino, o artesanato, por exemplo, ele acaba gerando pedaços que você tem dificuldade depois para destinar. O ideal é a destinação adequada, seria a queima em alto forno.
Segundo o primeiro levantamento rápido do Índice de Infestação do Aedes aegypti de 2017, a infestação nos imóveis da cidade é de 13,5%. Outro resultado é a redução de aproximadamente 75% no número de notificações dos casos de dengue. Nos 3 primeiros meses do ano, foram mais de 1.000 casos suspeitos da doença. Em 2016, o número era superior, mais de 4.000 casos. Newton é dono de uma das borracharias cadastradas para receber o serviço de coleta. O borracheiro acredita que é um trabalho importante, que ajuda no combate à dengue e mantém a cidade limpa. É muito importante porque a gente está zelando o estabelecimento da gente, está livrando o foco do mosquito da dengue e é bom para a gente e para os vizinhos também, né? E atenção, você pode descartar pneus velhos em borracharias credenciadas com Centro de Controle de Zoonoses ou ligar no 3213-1470 e agendar a visita da equipe que faz a coleta. Em Minas Gerais foram registrados 21.000 casos suspeitos de dengue neste ano. Uma morte foi confirmada e 18 são investigadas. Uma pesquisa realizada em Belo Horizonte revelou que 85% dos focos do mosquito estão nas residências e no próprio local de trabalho das pessoas, o que demonstra que tem muita gente que tem aí deixado de lado medidas importantes no combate à doença. Em qualquer pátio de obra, a segurança é fundamental. Neste aqui, cobrir os entulhos é uma rotina adotada para evitar uma ameaça das grandes, o mosquito da dengue. São 5 funcionários dedicados só a isso: recolher o que sobra de lixo e materiais e colocá-los num local protegido da chuva. Eles recolhem o entulho e segregam e põem nos pontos de coleta. Essa coleta ocorre uma vez por semana, então isso é um ponto para a gente evitar o acúmulo de material. Já existe uma lei em Belo Horizonte que prevê a interdição de uma obra se for encontrado um foco de dengue, mas ela ainda não foi regulamentada. A responsabilidade de vistoriar estes locais é das construtoras e dos proprietários. Pelo telefone 156 ou no site da Prefeitura é possível denunciar locais com suspeita de focos do mosquito. Isso vale para lotes vagos, obras, prédios e casas de vizinho. Para as denúncias específicas relacionadas ao risco, de dengue, o cidadão pode solicitar o anonimato, ou seja, ele será preservado e as equipes então serão direcionadas para a averiguação, para a vistoria da situação apresentada pelo cidadão. Cíntia sempre manteve a casa livre de água parada. Mesmo assim, ela e o marido, Jonas, ficaram doentes. A maioria dos vizinhos já pegaram. A maioria. O caso de Jonas foi grave. Ele teve dengue hemorrágica e correu o risco de morrer. Foi muito grave, porque eu fiquei uma semana internado e chegou um dia que passou 6 médicos em avaliação, porque eu cheguei a ter hemorragia nos olhos, cheguei a cuspir um pouco de sangue e fiquei muito inchado. Mas antes de denunciar, vale dar uma olhada na própria casa. Ainda é dentro das residências que está a maior parte dos focos de dengue. 85% dos focos, ou seja, onde nós encontramos larvas de Aedes aegypti, estavam localizadas em residências. TV Notícias volta em um instante só. Até já. E hoje tem as vagas de emprego e estágio abertas para Uberlândia e região. Você procura uma oportunidade? Então anote aí. Uma vaga para analista financeiro para atuar no setor alimentício. O salário é de R$ 2.200. É preciso ter experiência, ensino superior completo ou estar cursando qualquer período de ciências contábeis. Vaga também para assistente contábil. O salário é de R$ 1.800 com horário comercial de segunda a sexta-feira. É preciso ter ensino superior completo. Vaga de auxiliar de artesanato. O salário é de R$ 1.000, mas vale transporte. É desejável ter experiência com marcenaria e artesanato. Vaga também para estágio administrativo. A bolsa auxílio é de R$ 600, mas vale transporte. E é preciso estar cursando qualquer período de administração. Os interessados nas vagas disponíveis em Uberlândia devem cadastrar o currículo no site
currículo.cdlude.org.br. Os currículos serão avaliados apenas pelo site. Dúvidas sobre as vagas? 3239-3400. E agora nós vamos falar da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP. A primeira fase das provas aconteceu hoje e a nossa equipe acompanhou o dia dos candidatos em Uberlândia. Maria Eduarda é aluna do 3º ano do ensino médio e do curso técnico em alimentos. Conta que já participou de várias edições da UBMEP. A estudante acredita que a importância da matemática vai além da prova, ajuda nas atividades do dia a dia. A gente usa matemática em tudo, né? Então é bem útil. Aproximadamente 500 alunos do IFTM Campus Uberlândia participaram da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A UBMEP é realizada em 2 etapas. As provas da segunda fase acontecem no dia 16 de setembro e a divulgação dos premiados no dia 22 de novembro. Na verdade é uma prova externa, ela vem do Rio de Janeiro, né? E as questões, elas são questões voltadas para o cotidiano do aluno. Então mostra o jeito que a matemática pode abordar conceitos onde a pessoa ela vai mudar, no caso, o dia a dia, vai ver a matemática no dia a dia dela. O estudante do 2º ano do ensino médio e do curso de informática, Igor, participa da UBMEP desde o 7º ano do ensino fundamental. Tem um histórico cheio de vitórias na competição. Ganhou 1 medalha de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. O medalhista também foi convidado para participar do programa de iniciação científica Júnior. Esse ano quer garantir mais uma medalha para a coleção. Tento sempre estar garantindo pelo menos uma medalha de bronze, igual foi o ano passado, que eu mudei de nível, eu peguei uma bronze, para poder estar participando desse programa, e que é o que é mais interessante, em estar recebendo a medalha. Mas a própria medalha em si também, a reconhecimento pela... digamos assim, pela capacidade que eu tenho na área de exatas, que é a minha especialidade, por assim dizer, é interessante. E agora nós vamos falar da experiência de um jovem psicólogo formado pela Universidade Federal de Uberlândia, que usa das experiências pessoais, profissionais, para traduzir todo esse material em obras literárias, em livros mesmo. Poemas, ilustrações e todo o material visual e textual estão nas obras, e essa é a terceira obra que nós vamos falar hoje, que é o Breve para Compartilhar, com Gabriel Serafim, ele que é psicólogo e escritor. Gabriel, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala da terceira obra, e não dá para tirar de deixar de lado a formação e a experiência de um psicólogo que lida diretamente com as pessoas. Toda essa sua experiência realmente está nessa obra? Eu costumo dizer que não dá para separar o trabalho da vida, né? Então, onde eu passo, eu tenho afetações, e isso com certeza cai dentro de algum poema. Às vezes demora um tempo a mais e algumas vezes vem na hora e eu preciso escrever no meio do trabalho ou à noite, na hora de dormir. A gente percebe, folheando o livro, que o material visual é muito interessante. Você tem muitas ilustrações, um material gráfico muito rico. Isso é para chamar a atenção mesmo de todo mundo, principalmente da moçadinha, dos jovens, que talvez tenham mais dificuldade de leitura? Foi uma tentativa de entrar no espírito do nosso tempo, né, da contemporaneidade, onde as redes sociais trazem muitas imagens, coisas muito rápidas e sempre muito coloridas. E foi um grande trabalho que o Estúdio Farândula fez comigo, os ilustradores e designers de Uberlândia, e está aí na obra. Que maravilha. A gente pode falar que a terceira obra, o material também tem uma relação com o outro, como é que é? Cada obra tem sempre algo novo, uma experiência nova e que vale ser colocada à tona, até para discussão mesmo, levar nessa discussão aos leitores. Eu tenho uma singularidade que é tentar mudar sempre. Eu gosto da metamorfose. Agora eu retorno à cidade para oficializar, né, o lançamento do livro. O convite está feito, dia 10 de junho, este próximo sábado, no Espaço Ganesha, às 19 horas. Que maravilha, aberta à comunidade então. Entrada franca. Que maravilha. Eu sei que você colocou no comecinho assim, claro, um escritor de poema não poderia deixar de fechar de outra forma, de declamar aí um poema para o nosso telespectador. Por favor, fique à vontade. O livro começa assim: eu, lacônico, quiçá ser esse seu silêncio me deixa sem lugar por dentro, escondido nos versos do peito. Que maravilha, Gabriel. Olha, parabéns, sucesso mais uma vez nessa obra e muito obrigado mais uma vez pela presença aqui hoje. Eu que agradeço. E assim a gente encerra o TV Notícias desta terça-feira. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã às 10 para as 7 da noite. E as notícias do Estado você confere agora no Jornal Minas, segunda edição.